política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. Hoje o Rádio Opinião recebe a professora, doutora, a Ilana Miriam, que tem uma especialidade, entre outras coisas, em saúde pública aqui na Universidade Federal do Maranhão, faz parte do Colum também. E a gente vai falar sobre dois assuntos: hesitação vacinal e também a criação do primeiro NEV, que é o Núcleo de Evidências em Saúde. Primeiro, receber aqui a Ilana Miriam. Bom dia, professora, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia a todos, bom dia, Adalberto, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Universidade FM. É uma honra especial estar aqui nesse bate-papo agora no café da manhã para a gente conversar um pouco sobre hesitação vacinal e políticas informadas por evidências. Maravilha, a gente que agradece a sua disponibilidade, viu, professora, falar desses assuntos importantíssimos, né? Um assunto muito importante e o outro é uma ação, na verdade, né? Concretização de uma ação extremamente importante, né? A saúde tem de vir, né? Em primeiro lugar, claro, porque sem ela a gente não consegue conquistar outras coisas. Saúde é muito importante, claro. Professora Ilana, vamos começar aqui pela hesitação vacinal, né? O nome ele já diz um pouco, né? O que é isso? E a gente está observando aí movimentações, inclusive políticas, né? Contra a vacinação. Pois é, Adalberto. Então a gente está em pleno século XXI e a gente está tendo que retomar alguns debates, surgem algumas preocupações, ressurgem algumas preocupações. Então, antes da gente começar a falar do conceito de hesitação vacinal, é importante destacar que a imunização ou o programa de imunização existe a nível mundial, existe a nível nacional. O nosso PNI, ele é um programa que é de excelência e é modelo para o mundo. Então, as evidências científicas mostram que fazer imunização, ofertar imunobiológicos, imunizantes, é o melhor investimento em saúde, tendo em vista a relação custo-benefício e tendo em vista que reduz a mortalidade populacional por doenças evitáveis. Então, essa é uma questão importante. Agora, a gente tem uma outra questão. O que é? As evidências científicas também têm mostrado que, na última década, ou seja, de 2013 até 2023, vem ocorrendo um movimento, um fenômeno, melhor assim falando, que gera ceticismo, que gera desconfiança nas vacinas. E em que base isso está respaldado, né? Posso fazer um resgate aqui do que ocorre, o movimento que vem ocorrendo ao longo da última década, principalmente 2013 a 2023, 2024 agora, movimento chamado antivacina, que ele não é genuinamente brasileiro, ele é internacional. Então, essa onda vem acontecendo principalmente em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, na Europa isso é muito forte também. E ele tem essa premissa do movimento antivacina, hesitação vacinal, também das questões políticas que vêm ocorrendo no mundo, com polarizações, e daí isso acaba refletindo em desconfiança, em desinformação, e o que vem provocando a falta de confiança dos pais e cuidadores em vacinar a si mesmos e a seus filhos. Professora, a gente sabe que
a gente sempre encontra, sempre encontrou, sempre vai encontrar alguém que fale algum tipo de besteira, bobagem, né? A gente está falando especificamente hoje sobre saúde, né? Então, claro, a gente sempre encontrou, sempre foi muito fácil encontrar alguém que falasse algum absurdo, né? De qualquer monta, né? Em relação a várias coisas, né? Inclusive sobre vacina. Então, assim, no meu pensamento, essas pessoas sempre existiram, que é normal. Né? É normal, a pessoa, não, isso aí é alguma coisa, algum tipo de movimentação aí a coisa que se chama eu esqueci agora o termo, né? Mas enfim, a teoria da conspiração, isso, sim. Certo? Então assim, sempre teve, sempre vai ter, né? A questão é que pessoas utilizaram politicamente essas pessoas, né, enfim, como uma forma aí de massa de manobra, né, para conseguir um espaço político para se discutir coisas. Então, a questão da polarização com coisas absurdas que a ciência já derrubou há muito tempo, enfim, totalmente sem fundamentação, coisas relacionadas a uma desconfiança em relação à vacina, nesse caso especificamente. Então, a gente vê que é uma instrumentalização dessas pessoas, mas a gente sempre ouviu falar disso, né? Assim, em várias questões, pessoas que falam de alguma coisa mundial que estaria acontecendo ali para prejudicar as pessoas. E quando a gente vê que, em números, o Brasil tem registrado a volta de algumas doenças. Eu queria que você falasse disso, a importância disso, doenças que já tinham sido erradicadas até. Né? Sim, Adalberto, isso é muito importante que você está falando, porque o termo hesitação vacinal está diretamente linkado com isso que você acabou de falar, com o ressurgimento de doenças que já haviam sido erradicadas. Bom, o termo hesitação vacinal, se você fosse me perguntar assim, qual que é o conceito de hesitação vacinal? É a recusa ou não aceitar tomar a vacina naquele momento, quando esses imunobiológicos estão disponíveis nos serviços de saúde. E é interessante falar para você que existe um grupo bem heterogêneo de pessoas hesitantes. Se você me perguntar quem são essas pessoas, então tem um grupo heterogêneo. Por exemplo, podem existir, e as evidências mostram isso, pessoas hesitantes que acreditam nas vacinas, porém são preocupadas com elas. Quer dizer, tem uma reticência. Tem um outro grupo de hesitantes que, eu acredito no esquema vacinal do calendário básico para crianças menores de 1 ano ou de 5 anos, porém eu não acredito na vacina contra a Covid. Eu escuto sempre a gente escuta isso. E tem um outro grupo, que esse é bem mais radical, que não acredita em absolutamente nada. Não aceita, se recusa. Mas foram vacinados quando crianças. Foram vacinados quando crianças. E não pegaram doenças? Não, e não contraíram. Então, aí eu vou linkar justamente com o que você falou, das fake news, que é muito importante. Algumas pesquisas mostram que de 1 a cada 5 fake news, elas são relacionadas às vacinas. E a vinda da Covid-19, quando ela foi decretada quando foi decretado o estado pandêmico emergencial 2020, a partir de março de 2020, a Covid-19 acabou sendo, digamos assim, um momento que desvelou muita coisa. Catalisador para principalmente essas questões das fake news. Então, muito importante falar para vocês que essa questão das fake news, algumas podem ter sido criadas aqui no Brasil, mas muitas foram criadas também a nível mundial. Então, assim, só para você ter uma ideia, a gente está até produzindo um trabalho, nós do programa de pós-graduação daqui da UFMA, Rede Nordeste Informação de Saúde da Família, que se chama RENASF, que tem um convênio com a Fiocruz e a Universidade Federal do Maranhão.
nós estamos produzindo uma cartilha educativa, Educação em Vacinas para Pais e Cuidadores. E a gente tem um trechinho dessa cartilha que fala sobre as fake news. Então, com a vinda da Covid, mais esse reforço do movimento anti-vacina, o que tem? A vacina da Covid-19 vai se transformar em um animal. Aqui no Brasil se falou muito em jacaré. A vacina ou as vacinas vão te transformar, vão te colocar no corpo a marca da besta. A vacina, ela provoca infertilidade. A vacina, quando você não toma vacina para Covid, principalmente, porque vai ser implantado um chip. Eu escutei isso de pessoas, e eu vou ser franca aqui, pessoas que têm o nível de conhecimento. A gente não precisa ir longe, professora. A gente pega a timeline lá no Instagram de pessoas amigas, a gente vai ver algum desses aspectos que a senhora falou e outros, alguns que falam até de deformação no DNA. Exatamente, no código, né, genético da pessoa. Eu ontem estava vendo nas redes sociais uma entrevista sobre a vacina que agora vai ter para dengue, né? Então, ela vai estar na rede privada, mas também vai estar na rede pública. Sim. E ela parece que a faixa etária abrange 4 anos a 60 anos. Mas eu vi lá nos comentários o pessoal falando, isso aí é para matar a população brasileira, para que diminua os gastos para o governo. Então, isso é uma fake news, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o material, os informativos que a gente se apropria nas redes sociais. Inclusive, na nossa cartilha, a gente chama atenção para o leitor do quanto é importante ele ver a fonte, né, dessa informação, ter desconfiança das páginas, né, de onde é que provém essas páginas, as letras da página, enfim, isso é muito grave. E não se pode acreditar nessas fake news. O que está acontecendo? Como você falou, ressurgimento, a volta de algumas doenças que foram erradicadas. Então, a gente está num risco iminente de voltar aí, por exemplo, a poliomielite, que é a paralisia infantil, que crianças da década de 70, que hoje são adultos, estão aí com as sequelas. Eu conheço, não sei se você conhece, mas eu conheço colegas meus que são professores do IFMA e de outras instituições aqui de São Luís, que têm a sequela da poliomielite. E na década de 80, o Brasil tornou-se modelo para o mundo com a incrementação do seu Programa Nacional de Imunização, trazendo a vacina contra a polio. O Brasil passou a investir em laboratórios voltados para imunobiológicos e passou a ir para outros países como modelo para ajudar esses países a introduzirem também seus laboratórios. As campanhas, elas também são muito importantes nesse aspecto, né? Eu lembro também, quando era pequeno, né? Enfim, eu estou na faixa aí de quase 50 anos, tenho uma lembrança muito boa dos anos 80, né? Que a gente já via muita coisa disso acontecendo, e a presença de informações sempre na TV muito forte, né? Na TV, rádio, enfim, onde a gente olhava, tinha a gente acesso a esse tipo de informação, que ajudou muito. E essa coisa, há alguns anos, ela se perdeu. Temos uma retomada agora com o governo Lula, enfim, que tem essa preocupação, mas a gente perdeu uma coisa que era essencial, comunicação. O que a senhora falou aí, desses itens que devem ser seguidos para as pessoas se informarem, certo? A senhora está falando de saúde, mas é o mesmo roteiro básico para a gente da comunicação, para a gente que observa e estuda isso também, né? Fake news é um fenômeno comunicacional também, né? Então, são os mesmos itens que a gente deve seguir, a cartilhazinha, para se afastar de uma fake news. Qual a origem disso? Qual a origem dessa informação? Uma informação solta pelo WhatsApp, né? Uma mensagem que não tem um link que direcione a origem daquilo dali.
desconfie. Com certeza é uma fake news que serve para prejudicar, e essas informações elas são usadas politicamente. É uma coisa terrível que a gente está vivendo. Eu queria que a senhora fizesse uma conclusão dessa parte para a gente iniciar a outra, que é o Neve, que a gente já está estourado aqui no tempo. Tá bom. Por favor. O papo está agradável, Com né, certeza. Alberto? Então, assim, eu queria fazer uma conclusão falando do nosso trabalho, claro. Sim. Então, a gente tem, no nosso programa de pós-graduação aqui, pela UFMA, Renasf, alunos que estudam nas mais diversas linhas de pesquisa dos seus orientadores. Então, vou falar da minha orientanda, que é egressa do programa, e que, por meio da sua dissertação, que foi estudar prevalência de hesitação vacinal e fatores associados no município de Paço do Lumiar, Maranhão, a gente publicou agora, ela defendeu em 2022, e agora, em dezembro de 2023, a gente conseguiu publicar um artigo numa revista com Qualis A2 para a área de saúde coletiva, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Sustinier, e é importante falar que esse artigo ele teve uma participação de pesquisadores da UFMA, da Federal da Paraíba, da Federal do Rio Grande do Norte, da Federal do Piauí, do Ministério da Saúde e da USP. E o que a gente conclui no trabalho da Josiana, nossa aluna egressa? Nessa comunidade de Paço do Lumiar, foi um recorte, foi um estudo transversal, nós encontramos uma hesitação vacinal de 25,2%, que corrobora com a literatura internacional. Que é alta, né? Alta. Nós temos taxas de hesitação vacinal compatíveis com taxas do Paquistão. O que é o Paquistão? Um país que... Totalmente desarticulado. Agora mesmo a gente tem um caso de uma criança lá no Rio Grande do Sul, salvo engano, 5 anos, que trouxe o sarampo para o Brasil. Veio da onde? Do Paquistão. Lá eles, enfim, não vamos entrar nesse aspecto, é muito grave a gente estar fazendo comparativos com dados de países do Brasil, né, com o Paquistão e similares. A gente também identificou que a maioria desses pais e ou cuidadores dessas crianças menores de 5 anos são mulheres e são jovens, uma idade média de 28 anos. O que a literatura mostra? As pessoas mais jovens são mais fáceis de hesitar a vacinação. Sim. Tá? Então, só para deixar aqui como um recado, as políticas públicas podem estar voltadas para justamente nas mídias sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, etc., trabalhar essa população mais jovem que está o tempo todo conectada, ligada com um smartphone, tá bom? É vulnerável demais, né? Pronto, a gente teria mais coisa, num outro momento a gente fala. Pode desenvolver, com certeza, e inclusive a gente pode desenvolver lá no Rádio Ciência também, tá, professor? Perfeito. Isso aí tudo é muito importante para a gente, serve como pauta. Agora a gente precisa avançar rapidamente para o NEV, que é o Núcleo de Evidências em Saúde. O que é esse núcleo? Então, o Núcleo de Evidências em Saúde daqui do Maranhão, ele é um núcleo que está ligado à Rede EVIPNET Brasil. O que é a Rede EVIPNET? É uma rede que estuda políticas informadas por evidências para ajudar os gestores na melhor tomada de decisão. Então, existe essa rede a nível de Ministério da Saúde, existe uma rede a nível mundial também, preocupada com a tomada de decisão por meio de evidências científicas. Então, como é que a gente vai trabalhar a hesitação vacinal? Isso é um problema. A OMS fala, ou a OPAS também, fala que a hesitação vacinal é uma das 10 ameaças globais, assim como a fome, assim como a falta de saneamento básico. A hesitação vacinal é uma ameaça global. Então, como é que a gente pode intervir? A gente intervém por meio, informando os gestores, por meio de políticas públicas
que estão lá dentro, linkadas com as evidências científicas. Então, daí, em novembro do ano passado, eu fui convidada pelo Ministério da Saúde para representar o Maranhão e a universidade no núcleo de evidências do Maranhão, com essa proposta. Então, maravilha. Esse ano, o que a gente fez? O grupo, né? Existe um grupo que nós chamamos de Rede de Pesquisa em Políticas Informadas por Evidências em Saúde, aqui do Maranhão. É uma rede. Por quê? Porque tem a universidade, o reitor até já está ciente da importância dessa rede, e nós convidamos representantes da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão, da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, convidamos outros pesquisadores da UFMA, por exemplo, o Programa de Pós-Graduação em Saúde do Ambiente também está envolvido, porque lá tem uma linha de pesquisa com populações vulneráveis e a gente está pretendendo trabalhar com essas populações. E a gente também tem outros atores-chave nesse processo. Então, a partir de agora, nós montamos o grupo e a gente vai vincular esse grupo aqui na universidade, com portaria, instituindo esse grupo, com portaria de nomeação dos integrantes, para a gente poder ajudar o Maranhão, que é um estado que tem baixos indicadores de saúde, baixos indicadores sociais, que precisa urgentemente informar os gestores para ver qual que é a melhor tomada de decisão para problemas de saúde pública. A hesitação vacinal é um deles. Maravilha. Olha, muito bom saber disso, viu, professora Ilana, e parabenizar, claro, né, a senhora, essa chamada, né, para essa missão, que é uma missão, e, enfim, projetar o Maranhão também nesses assuntos que são extremamente importantes. A gente tem uma falta gigantesca do IDH, é uma coisa terrível, né, que persegue a gente há décadas, e, enfim, a saúde, claro, vai estar incluída nesses índices baixos, né, nesses índices vergonhosos, né, e infelizmente a saúde está no bojo dessas questões, e ainda bem que existe esse tipo de ação, profissionais extremamente competentes, equipes extremamente competentes, e a UFMA, dentro desse aspecto todo, é um vetor, digamos assim, né, de produção científica também, e também de ações, o que é muito importante, a ação. Eu queria finalizar parabenizando e dando um bom dia para a senhora também, e a gente vai desenvolver esses assuntos. A gente está estouradíssimo no tempo, mas a gente vai voltar com certeza para mais informações. Fala muito. Não, acho que a gente atrasou um pouquinho também, porque explorou dois assuntos muito importantes. A gente não teria como deixar de aproveitar essa sua vinda para falar desses dois assuntos. Bom dia. Obrigada. Acabei de conversar aqui com a professora doutora em Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão, Ilana Miriam. Ela falou aqui sobre a criação do primeiro NEV, que é o Núcleo de Evidências em Saúde, e também falou sobre hesitação vacinal. Muito obrigado, professora. Bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até um breve momento. Até em breve. Agora vocês ficam com Mayra Nogueira, né? A gente tá estouradaço, tá? Mas vem aí, sessão das 8, não tão em ponto, né? Mas com muita música boa aqui para você. A gente volta amanhã com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade